Olá, seja bem-vindo ao canal do Instituto Pius. Eu sou a Ana Derosa e hoje eu vou falar sobre o aniversário de publicação da encíclica Evangelium Vitae, uma encíclica muito importante aí para a defesa da vida e que foi publicada 30 anos atrás, no dia 25 de março, o dia da Anunciação do Senhor, um dia muito propício para falarmos sobre a defesa da vida. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas pela minha voz. Eu tô um pouco rouca, mas eu não podia deixar de vir aqui falar sobre esse assunto, né? Porque o dia 25 de março é uma data muito especial por si só, por ser o dia em que celebramos a Anunciação do Senhor. Esse dia é tão importante para nossa fé, porque foi através deste sim em que comemoramos nesta data, o sim de Maria, através desse sim, a salvação entrou ao mundo, e justamente por essa data ser tão importante, tão especial, a data em que Maria diz sim e acolhe a vida do Salvador em seu ventre. Então, por conta disso, São João Paulo II publicou exatamente nesta data, em um 25 de março, 30 anos atrás, a encíclica Evangelium Vitae. É uma carta encíclica que fala sobre o valor e a inviolabilidade da vida humana. Um documento muito profundo, completo, extenso e importantíssimo para todos os que defendem a vida. E olha só que legal, né? Nós temos aí, no dia 25 de março, a solenidade da Anunciação do Anjo a Maria, o aniversário de publicação da encíclica Evangelium Vitae. Nós temos também, em muitos países, a comemoração do Dia Internacional do Nascituro. E como se não bastasse tudo isso, nós temos aí também a alegria de contarmos com um novo documento que foi publicado pelo Vaticano. Esse documento se intitula A Vida é Sempre um Bem, né? É uma resposta da Igreja aí às novas e diversas ameaças à vida humana, ameaças à dignidade humana. Mas então vamos lá, né? O objetivo dessa nossa conversa de hoje é compreendermos, aprofundarmos a nossa compreensão sobre o valor da vida humana, começando por essa comemoração tão importante, a Anunciação do Senhor, esse mistério que celebramos hoje, né? Que a gente lê no Evangelho de Lucas, principalmente, em que o anjo aparece para Nossa Senhora e fala, né? Alegra-te, cheia de graça. E o anjo explica que Nossa Senhora, então, iria conceber por meio do Espírito Santo. Então, por meio do Espírito Santo, recebendo uma nova vida em seu ventre, a vida do Salvador. Nesse momento, nós temos a concepção de Jesus no ventre de Maria, e isso nos leva a pensar e a refletir na importância da vida humana desde a concepção. E isso é, infelizmente, um problema que a gente enfrenta nos nossos tempos, que é essa banalização da vida humana, sobretudo aí nos seus extremos. Quando ela é recém-concebida, aos olhos do mundo, ela não tem importância, não tem sequer vida, não é vista como uma vida que merece respeito e dignidade. E da mesma forma, os anciãos, as pessoas mais idosas, aquelas que já não rendem, aquelas que já não geram frutos para a sociedade, também são vistas com um olhar de que elas não servem mais para alguma coisa, que elas não têm mais utilidade. E nesse sentido vem aí os discursos de eutanásia, suicídio assistido e todas essas práticas que de fato atentam contra a dignidade e contra a vida, que o Papa São João Paulo II tanto fala aqui no Evangelium Vitae, e o quanto isso tudo foi reforçado ao longo de documentos subsequentes, inclusive recentemente pelo Papa Francisco também. Então, no contexto da defesa da vida, a gente aproveita essa data da Anunciação do Anjo para valorizar a vida nos seus extremos. E Jesus, ele era o Salvador desde a concepção. Jesus era o Salvador desde o momento em que Nossa Senhora o acolheu em seu ventre. Nos primeiros instantes de vida dele, ele já era o Salvador. Da mesma forma, cada vida é uma vida já desde o momento em que é concebida no ventre da mãe. E como é triste a gente fazer um paralelo com a mentalidade moderna, né, do mundo atual. Como que o mundo, ao trazer esse suposto discurso de direito de escolha, direito de decidir e todas as abordagens anti-vida que são propagadas para as famílias. Não tenham muitos filhos, os filhos que vocês não podem sustentar, os filhos dão muito trabalho, ter muitos filhos é muito custoso.
os gastos são enormes. Toda essa mentalidade moderna, ela é utilitarista e materialista e não traz a perspectiva da vida sobrenatural, muito menos o exemplo de Nossa Senhora, que diz sim, faça-se, mesmo diante de tantas incertezas. E como é bonito a gente perceber a valorização da vida neste contexto do mistério da encarnação. E justamente por isso, São João Paulo II publica a encíclica Evangelium Vitae nesta data. Uma encíclica, como eu já falei, muito importante no contexto da defesa da vida. Ela foi publicada em 1995 e já nesse momento da história, assim, né, do mundo, já haviam muitas ameaças à vida. Então, em 1995, já faziam aí algumas décadas que o aborto já tinha sido legalizado em diversos países, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, foi legalizado ali na década de 70. Junto com o aborto, vem aí contracepção e todas as tecnologias de reprodução artificial e, enfim, todo o avanço científico que deveria ser feito para o bem começou a ser utilizado também como uma ameaça à vida humana. Então, São João Paulo II, muito atento às realidades e sabendo, né, que deveria orientar o povo de Deus diante de todas essas novidades, né, ele vem e traz esse documento muito profundo, falando sobre vários aspectos da vida humana, do valor da vida humana, também falando, né, sobre as ameaças à vida. Então, ele traz respostas a estas crescentes ameaças à vida humana, né, como a expansão do aborto, eutanásia e todas as políticas que são contrárias à dignidade humana, todas as tecnologias de reprodução artificial que, infelizmente, não se tem ainda, né? Muitas pessoas não têm ainda o conhecimento de que atentam contra a vida humana, né? Então, na busca de algo que é bom, poxa, o desejo de um filho, se utilizam de meios imorais, que são as tecnologias de reprodução artificial, que fazem toda uma manipulação e descarte, inclusive, de embriões que são vidas humanas, né? Então, um assunto muito complexo que o Papa traz luzes que nos ajudam a compreender essa situação. E aí a gente pode ressaltar que esse documento traz como principal ensinamento a dignidade da vida humana, desde a concepção até a morte natural, em todas as suas circunstâncias, em todas as suas idades, né? E a responsabilidade de todos nós na promoção de uma verdadeira cultura da vida. É interessante que nesse documento o Papa João Paulo II cunha o termo cultura da morte, explicando tudo, quais são as ameaças, né, que estão dentro aí da cultura da morte, de onde que ela surge, e traz também aí esse termo que é a cultura da vida, e nos chama a trabalhar pela cultura da vida. Então a gente pode ver que, apesar deste documento estar fazendo aniversário de 30 anos, ele é muito, 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 muito atual. E como nós precisamos revisitar, conhecer, aprofundar os nossos conhecimentos destes documentos da igreja, né? E trabalhar, fazer aquilo que o Papa pede. Trabalhem, fortaleçam a cultura da vida. De que forma, então, eu, na minha realidade, posso fazer isso? E olha só, o evangelho da vida, porque Evangelium Vitae significa isso, né? O evangelho da vida está no centro da mensagem de Jesus. A vida humana é chamada a uma plenitude que se estende para além da existência terrena. Olha que profundo isso, né? Consistindo na participação da própria vida de Deus. É uma vida sobrenatural, que revela a grandeza e o valor precioso da vida humana, inclusive na sua fase temporal, aqui na Terra. Então, este evangelho da vida, a igreja acredita que este evangelho da vida ressoa em todos os corações humanos. Por quê? Porque isso está inscrito na nossa natureza. Foi inscrito em nós pelo Criador. Então, ao longo de toda a encíclica, o Papa reafirma com muita precisão e com muita certeza e com muito embasamento o valor, a dignidade e a inviolabilidade da vida humana. Então, esse anúncio deste evangelho da vida, ele é muito importante e ele é urgente, porque nós precisamos levar adiante a cultura da vida, fortalecer e levar adiante para todas as pessoas a cultura da vida, porque as ameaças à vida são muitas e cada vez maiores e cada vez mais fortes. A encíclica reiteradamente traz o apelo para respeitar, defender, amar e servir a vida. Cada vida, porque cada vida é importante. A vida humana
é sagrada e inviolável desde a concepção até o seu fim natural. E a igreja, todos nós, o povo de Deus, é chamado então a anunciar e celebrar e servir a este evangelho da vida. E ainda mais, né, a família é o santuário da vida e tem então uma responsabilidade decisiva na construção da cultura da vida. Porque é importante nós trabalharmos, mas precisamos lembrar que a cultura da vida, ela começa na família, a partir do momento em que a gente acolhe e valoriza cada nova vida que chega, né, acompanhando o crescimento e o desenvolvimento daquele filho, daquela pessoa, conduzindo ele para a vida e conduzindo para o amor. Aqui no documento, então, o Papa, ele cita as inúmeras ameaças à vida. Então, algumas que são ameaças diretas, por exemplo, homicídio, genocídio, aborto provocado, eutanásia, suicídio voluntário, infanticídio, mutilações, tormentos corporais e mentais, violências em geral, né? Depois, ameaças à dignidade e condições de vida. Então, ele cita condições de vida infra-humanas, condições degradantes de trabalho, miséria, fome, subnutrição, especialmente para crianças, né? Epidemias, falta de solidariedade com os membros mais débeis da sociedade, como os idosos, doentes, imigrantes, crianças, e as indiferenças nas relações entre os povos, e ainda muitas outras que ele cita e aprofunda. Então vejam só quanto trabalho nós temos. A defesa da vida, ela é muito abrangente. Então a gente vê aqui, já fazem 30 anos que essa encíclica foi publicada, mas o quanto ela é atual e como é importante nós nos aprofundarmos. Não só isso, né, mas mais importante que isso, buscar atender ao chamado, ao apelo que o Papa faz nesse documento. E aí, olha só, né? Então, nós falamos aqui da Anunciação, dia 25 de março, aniversário da encíclica Humanae Vitae, e aí nós temos aqui um terceiro ponto, né? Uma comemoração aí no dia 25 de março, que é o Dia Internacional do Nascituro. Muitos países da América Latina comemoram o Dia Internacional do Nascituro nesta data, né, da anunciação e publicação da encíclica Humanae Vitae. É uma data muito importante, ela foi instituída primeiramente na Argentina em 1998, ou seja, 3 anos após a publicação da Evangelho Vitae. E depois, vários outros países começaram a instituir também o Dia Internacional do Nascituro, nesta data do dia 25 de março, né? E por fim, nós temos ainda mais um motivo de comemoração nessa data, que é a publicação de um novo documento aí pelo Vaticano, que se intitula A Vida é Sempre um Bem, uma resposta às ameaças à vida humana. Então, ele foi publicado para reafirmar a doutrina da Igreja sobre essa questão da inviolabilidade da vida humana. Então, basicamente, o objetivo desse novo documento é reafirmar a mensagem do Papa João Paulo II da Evangelium Vitae, e que já foi tantas vezes reiterada também pelo Papa Francisco, né, de que a vida é sempre um bem. E por isso mesmo deve ser defendida, e por isso mesmo a cultura da vida deve ser promovida e fortalecida. E uma coisa bem importante que esse documento traz é a chamada para a ação pastoral. Então, o documento ele convida bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas e leigos a trabalharem em uma pastoral da vida humana. Então, que se estruture um trabalho importante nas igrejas locais, nas comunidades, para fazer esse fortalecimento da cultura da vida e ajudar, então, todo o povo a aprofundar seus conhecimentos, a aprofundar os seus entendimentos acerca da defesa da vida. E olha só que legal, né? Nesse sentido, a nossa editora Pius Edições publicou o ESV, Encontros de Serviço à Vida. Aqui nesse livro nós temos diversos encontros que tratam das principais questões bioéticas e de defesa da vida, que são bem fundamentadas, bem aprofundadas, que trazem explicações, respostas para as principais dúvidas das pessoas, e o texto ele vem todo estruturado na forma de encontros. Olha só. Então, com esse material é possível formar grupos de estudo e as pessoas se encontram e leem nesse formato, né, dividindo a leitura mesmo, e juntos vão aprofundar o seu conhecimento e refletir sobre isso. Então, é um excelente material, um excelente subsídio que vai ajudar nessas ações pastorais e ajudar todas as pessoas interessadas em aprofundar os seus conhecimentos sobre defesa da vida, que sentem esse chamado de trabalhar pela cultura da vida. Na verdade, é um assunto importante para todos os cristãos, todas as pessoas. Então, fica aqui essa sugestão de leitura, esse convite, né, para que as pessoas formem grupos de estudo, usem este material e estudem juntos para aprofundar os conhecimentos e fortalecer
a cultura da vida, assim como São João Paulo II tanto nos pediu. E é isso, minha gente. Então, para concluir, nós falamos aqui, né, nesse vídeo sobre o anúncio do anjo a Maria, como Nossa Senhora nos ensina com o seu sim tão corajoso e tão abandonado em Deus, como ela nos ensina a acolher a vida com amor, com generosidade, com fé, com esperança. A Evangelium Vitae, um documento importantíssimo, um guia que é essencial aí na promoção da cultura da vida. O Dia do Nascituro, né, uma data comemorada em muitos países hoje, que nos lembra que somos chamados também a defender a vida daqueles que são mais frágeis, aqueles que não têm voz, sobretudo os nascituros, aqueles que estão nos ventres das suas mães, que não sabem se defender sozinhos. E por fim, o novo documento do Vaticano, a vida é sempre um bem, reforçando o compromisso da Igreja com a defesa da vida e fazendo esse chamado a trabalharmos, a buscarmos ações concretas para o fortalecimento da cultura da vida na sociedade diante das tantas ameaças que a vida humana enfrenta hoje. E a pergunta final, né, que fica aí para reflexão de cada um é: o que eu posso fazer concretamente para fortalecer a cultura da vida, né, na minha família e na sociedade? E eu posso deixar aqui até algumas sugestões, ó. Estudar mais sobre a doutrina da igreja, então lendo os documentos da igreja, estudando com o ESV, formando grupos de estudo. E aí a gente tem diversos outros livros, né, vocês já sabem, como esse aqui, por exemplo, Precisamos Falar sobre Aborto, Mitos e Verdades, que é um verdadeiro compêndio, né? Ele tem aqui tudo e mais um pouco que a gente precisa saber sobre defesa da vida, e nós temos vários outros títulos nessa temática, publicados pela nossa editora. O que mais que eu posso sugerir? Se engajar em iniciativas pró-vida, são muitas as iniciativas que precisam de ajuda, né? Principalmente casas de acolhimento, né? Rezar pelos nascituros, pelas mães que enfrentam dificuldades e por todos aqueles que estão em situação de fragilidade, vulnerabilidade, e se colocar a serviço, buscar de repente na sua paróquia alguma pastoral para ajudar, né? E espalhar, assim, de alguma forma, como estiver ao seu alcance, espalhar a mensagem da cultura da vida na sociedade, para os seus amigos, para os seus familiares. Então é isso, eu adorei fazer essa reflexão sobre a importância dessa data e sobre tantas comemorações, né, para o dia 25 de março, essa data que já é, por si só, tão importante para toda a nossa fé, porque nós comemoramos a Anunciação, mas não apenas isso, né, nós temos aí outras oportunidades, né, de comemorar, de celebrar e de viver com mais intensidade a nossa fé, nos aprofundando em tudo aquilo que a igreja nos ensina. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!